Em 1923, o homem que literalmente escreveu o manual mais famoso sobre o sucesso financeiro, ele se viu, completamente falido. Completamente quebrado, né? E pior, isolado. Isolado, paralisado de medo numa cidadezinha lá no meio oeste americano. A gente tá falando do Napoleon Hill, e o mais louco é que ele sabia de cor, sabe, absolutamente todas as regras e os princípios de como enriquecer e triunfar. Ele tinha a teoria inteira mapeada na cabeça dele. Sim, mas ele descobriu de um jeito bem brutal que conhecer a teoria do jogo não impede a mente humana de entrar num colapso total na hora H. É a diferença entre o papel e a realidade, né? Exato. E o nosso mergulho profundo de hoje parte dessa ironia histórica para investigar um conceito que nasceu da maior pesquisa sobre o sucesso já feita. Aquela descoberta da força invisível, certo? Isso, a descoberta de uma força que o Hill batizou de outro eu. A missão da nossa análise de hoje é destrinchar a mecânica dessa força, entender os motivos, perturbadores pelos quais ela se recusa a operar na nossa zona de conforto. E como ela é a cura para a indecisão. Perfeito. Como ela atua como a única cura definitiva para a pior das doenças humanas, que é a indecisão. Vamos desempacotar isso tudo. Vamos lá. E para estabelecer o tom correto dessa nossa análise, a gente precisa entender de onde vem toda essa premissa. Tem a ver com o Andrew Carnegie, né? Exatamente, o magnata que financiou essa pesquisa colossal de 20 anos. O Carnegie tinha uma visão pedagógica que batia de frente com o sistema tradicional. Como assim batia de frente? É que ele questionava muito o fato de as instituições de ensino exigirem anos e anos de dedicação para absorver teorias abstratas. Aquelas equações, dogmas, decoreba, pois é, mas sem jamais preparar o indivíduo para o choque de realidade. O argumento dele era bem claro. Uma mente abarrotada de informação não serve para nada na grande universidade da vida se não souber como processar a ruína. Nossa, processar a ruína. É um termo forte. É forte, mas o foco não era ficar romantizando o sofrimento, sabe? Não é positividade tóxica. Era estruturar uma autêntica pedagogia do fracasso. E os números que sustentam essa pedagogia são, assim, assustadores. O Hill dedicou 20 anos da vida dele não para ficar trancado numa biblioteca elaborando hipótese. Ele foi a campo. Sim, ele foi a campo entrevistar e analisar o histórico de umas 25 mil pessoas. 25 mil? É muita gente. Muita gente. E eram pessoas que terminaram as trajetórias amargando derrotas severas, sabe? E ele contrastou isso com um grupo bem menor. As 500 pessoas de sucesso. Exato. Apenas 500 pessoas que atingiram o ápice do sucesso. A diretriz do Carnegie era totalmente contraintuitiva. Ele dizia que o laboratório real do aprendizado não está no acerto. Está no erro catastrófico. E, olha, a estatística aí carrega uma lição profunda. O sucesso é um professor muito ruim. Por que você diz isso? Parece que todo mundo quer aprender com quem deu certo. É a tendência natural, claro. Mas o sucesso frequentemente mascara variáveis invisíveis. Tipo o quê? A sorte. Sorte, o momento histórico, o ambiente social em que a pessoa nasceu, a aleatoriedade mesmo. Analisar 500 vitórias ensina uma fração minúscula do que a gente aprende dissecando 25 mil ruínas. Faz sentido. O fracasso mostra onde a ponte caiu. Perfeito. Analiticamente falando, o fracasso é uma mina de ouro de dados comportamentais. Ele expõe as fissuras no julgamento humano. Então o Carnegie queria mudar a forma como a gente olha para a derrota. Isso. Ele propunha que a derrota não devia ser interpretada de forma moral, sabe? Tipo, como um atestado de incompetência para sempre. Aquela coisa de eu sou um fracasso. Exato. Tinha que ser visto de forma utilitária. É um mecanismo de feedback do ambiente gritando que a sua estratégia perdeu o contato com a realidade. E a ironia central dessa narrativa toda é que o homem responsável por catalogar esses dados vivia uma dicotomia enlouquecedora. Esse próprio Hill. Sim, o próprio Napoleon Hill. Porque pensa comigo, ele tinha um mapa nas mãos, ele estruturou os 17 princípios de realização, ele documentou as 30 causas de ruína. Ele sabia o que fazer, o que não fazer. Mas na própria pele,
Ele era a personificação da insatisfação crônica. Ele não parava quieto, né? Não parava, ele fundava empresas que escalavam super rápido, sabe? Geravam montanhas de dinheiro e, do nada, o interesse dele simplesmente sumia. Jogava tudo pro alto. Isso. Teve uma vez que ele assumiu a presidência de uma fábrica de doces e aí simplesmente foi embora. Depois ele assumiu a direção de uma revista, a Golden Rule. Que deu muito certo no começo. Sim, no primeiro ano já gerou um lucro rápido de mais de $3 mil. Para a época, início do século XX, era uma cifra bem agressiva. E o que ele fez com esse dinheiro todo? A reação dele, ele entregou o controle para os sócios e partiu. Deixou tudo lá. É um padrão de comportamento que, aos olhos de quem está de fora, beira autossabotagem total. Totalmente. Os amigos, os parceiros de negócios achavam que ele tinha perdido a sanidade. E a história se repetiu de novo quando ele fundou uma escola de treinamento em vendas. Essa foi a que rendeu muito em pouco tempo, né? Em meros 6 meses, rendeu mais de $30 mil. Um sucesso retumbante. E o que vem depois? O abandono abrupto de novo. Impressionante. Isso levanta um ponto sobre a nossa realidade, né? A gente vê isso acontecendo hoje o tempo todo em polos de tecnologia, no mundo corporativo. Pessoal chegando no topo e pedindo para sair. Sim, o profissional ganha um bônus milionário, chega no cargo dos sonhos e, do nada, pede demissão porque sente um vazio absurdo. O que explica essa desconexão entre o resultado financeiro perfeito e o vazio de quem atinge isso? A explicação está na diferença fundamental entre métrica de performance e alinhamento de propósito. Métrica contra propósito. O Hill compreendeu depois que ter o domínio técnico para gerar riqueza não imuniza a nossa cabeça contra o vazio existencial. Não serve de vacina para angústia. De jeito nenhum. Quando o indivíduo opera só no nível mecânico, tipo, só aplicando regra para maximizar lucro, ele cria uma estrutura externa muito forte, mas por dentro é tudo oco. Sucesso oco. Que imagem forte. O sucesso financeiro não dava para ele uma narrativa, um sentido. Então essas vitórias rápidas eram, na real, tentativas desesperadas de silenciar uma angústia crônica. Ele estava tentando tampar o buraco com dinheiro. Exato. Ele estava construindo edifícios majestosos num terreno emocional todo pantanoso. A inevitabilidade de um desabamento não era uma questão de se ia acontecer. Mas de quando ia acontecer. Precisamente. O que nos leva diretamente para o desabamento real dele. Outono de 1923, em Columbus, Ohio. É aí que o teórico do sucesso perde o chão. Aquele momento crítico. O Hill descreve esse período como um estado de privação absoluta. Ele estava isolado, sem recurso nenhum, sem dinheiro para as coisas mais básicas. Faltando o básico para viver, né? Mergulhado num pânico que ele diz que era incapacitante. Ele usa uma imagem muito visceral. Ele fala que era como estar vagando numa selva densa e hostil sem bússola nenhuma. É o colapso daquela ilusão de controle que ele tinha. O choque de descobrir que ser erudito, ter lido 1000 livros, não serve como colete salva-vidas no naufrágio emocional. Não salva de nada na hora do desespero. Ele passou uns 2 meses num estado de tortura mental aguda, refém do que ele chamou de a pior doença da humanidade, que é a indecisão. 2 meses travado. Travado. Ele passava o dia inteiro testando cenários mentais, sabe? Tentando achar uma saída para a crise, mas todas as soluções pareciam inócuas ou impossíveis. E aí ele voltava para o estado de paralisia. Sim, e aqui eu acho que a gente tem que dissecar isso. Como é que a mente de alguém com um intelecto tão afiado, com um repertório gigantesco sobre o sucesso, simplesmente congela na hora que mais precisa? Cadê o instinto de sobrevivência, né? Pois é, por que o instinto não liga? Olha, a arquitetura da indecisão extrema não é uma falha na inteligência da pessoa. É um problema de sobrecarga de processamento associado a uma coisa chamada equivalência de valores emocionais. Equivalência de valores emocionais? Como assim? Para ilustrar melhor, o cérebro humano é tipo uma máquina de previsão de cenários. Quando a gente está diante de um dilema normal, a mente pesa as alternativas, certo? Certo. Prós e contras. Isso. O caminho A tem benefícios e riscos. O
O caminho B tem outros. Quando um caminho se mostra superior, a decisão rola naturalmente. O problema surge quando todas as alternativas projetadas geram uma expectativa de perda ou de dor muito semelhante. Ah, entendi. É como um computador que trava porque tem 2 programas pesados exigindo 100% da capacidade do processador ao mesmo tempo. Uma analogia perfeita. O sistema não consegue priorizar nenhum e a tela congela. É bem isso. Quando o Rio estava no meio desse colapso em Ohio, se ele simulava tentar um negócio novo, o cérebro dele previa a rejeição, o constrangimento. A dor de falhar de novo. Exato. Mas se ele simulava procurar um emprego subalterno só para pagar as contas, a mente previa humilhação e declínio. Meu Deus. Então não tinha saída indolor. Nenhuma. Se qualquer rota concebível apresenta um desfecho emocional que é trágico, o sistema neurológico entra em curto-circuito. Fica paralisada. A paralisia vira um mecanismo de defesa patológico. O cérebro escolhe não agir para tentar adiar a dor imaginada. Ignorando que ficar parado no meio de um incêndio garante que a pessoa vai queimar junto com a casa, né? Exatamente. A teoria que ele sabia não tinha a carga elétrica necessária para forçar o sistema a reiniciar. O que comprova totalmente a tese do Carnegie sobre o perigo de ter só conhecimento abstrato. Saber as 30 causas do fracasso não serve para nada quando a sua química cerebral tá ali imersa em cortisol. Cortisol, pânico, medo. Sim. É a prova de que a lógica intelectual é soterrada pela resposta de ameaça do corpo. O intelecto, na verdade, se torna refém da emoção. A razão continua operando, mas ela opera só para justificar o medo. Ela cria desculpas elaboradas para não fazer nada. Fornece argumentos cada vez mais sofisticados para manter a pessoa na inércia. É muito perigoso. Até que ocorre uma ruptura violenta. Porque é justamente no ápice desse esgotamento psicológico, quando não resta mais nenhum grama de esperança, que as fontes descrevem o despertar dessa entidade que o Hill chamou de outro eu. É aí que o jogo vira. Sim. E o que fica muito claro na pesquisa é que essa força interna não tem nenhuma relação com pensamento positivo. Não é autoajuda barata, né? Não, nem intervenção mística. Trata-se de um mecanismo biológico e cognitivo de adaptação extrema. E a regra para ele aparecer é inflexível. Ele jamais se manifesta na zona de conforto. Nunca. Para entender isso, é bom comparar com o sistema de geradores de emergência de um hospital. Boa comparação. Pensa assim, enquanto a rede elétrica principal está fornecendo energia, e essa rede representa os nossos hábitos cotidianos, as nossas rotinas seguras e crenças... Aquilo que a gente faz no piloto automático todo dia. Isso. Enquanto ela dá conta da sobrevivência básica, o gerador de emergência fica lá silencioso. Oculto. A pessoa pode passar a vida inteira sem saber que ele existe. Pode mesmo. O outro eu tem uma programação rigorosa. Ele só é acionado quando ocorre um blackout total no sistema primário. Nossa, um blackout total? A emergência absoluta e o aniquilamento das opções que a pessoa tinha são um gatilho exclusivo para ele ligar. Mas espera aí. Isso levanta uma questão prática muito séria para quem está ouvindo. Qual? Se a gente está estabelecendo que a única maneira de acessar o potencial máximo da nossa mente, essa grande força de resolver problemas, é através de uma emergência profunda? Nós estamos dizendo que as pessoas deveriam buscar o perigo de propósito. Que a nossa vontade natural de construir uma vida estável e segura é um erro que impede o nosso desenvolvimento. Essa é uma dúvida muito comum. Porque isso soa como uma receita pronta para autodestruição, né? Sair por aí destruindo a própria vida só para acionar o outro eu. É uma provocação necessária, mas ela separa a leitura literal da compreensão funcional das fontes. Como assim? Olha, não se trata de incendiar a própria casa de propósito só para testar se o caminhão de bombeiro funciona. Ufa, ainda bem. A questão central é que a estabilidade que a maior parte de nós constrói é frequentemente uma estabilidade medíocre. Ela só encobre uma estagnação perigosa. A pessoa está empurrando a vida com a barriga. Exato. O que a experiência do Rio ensina é que as crises vão ocorrer, independente de você tentar evitar ou não. A economia oscila, parcerias vão falhar, crise de saúde aparece. É a vida acontecendo. O erro não está em buscar segurança.
O erro está na reação quando essa segurança entra em colapso. O modo como a gente lida com a queda. Sim, porque a tendência humana é se agarrar com todas as forças aos destroços da rotina antiga. E é isso que gera paralisia. O outro eu só desperta quando o indivíduo aceita a destruição da velha identidade. Ele tem que parar de lutar contra a realidade da crise. É um desapego forçado, né? Quando não dá mais para usar aquelas soluções velhas para um problema que é totalmente inédito. E é exatamente nesse instante de capitulação do ego antigo que ocorre uma alteração cognitiva severa. Uma virada de chave na cabeça. Isso, o limite físico e social perde o poder de ditar a realidade. A crise empurra a pessoa para um lugar onde ela percebe que a verdadeira barreira, o tempo todo, era só mental. A dor extrema quebra o molde, né? Quebra o molde das crenças limitantes. O fracasso muda de status na cabeça da pessoa. Deixa de ser o fim do mundo. Deixa de ser o veredito final que encerra a história dela e passa a ser compreendido só como um dado informando que uma reconfiguração completa de rota é urgente. E é aí que a gente chega na aplicação prática de toda essa teoria. O foco central de como o outro eu opera, não só para tirar alguém da falência financeira, mas para curar em definitivo a indecisão. A aplicação tática disso é fantástica. O Hill relata que a filosofia técnica dele, que era impecável no papel, na verdade era um esqueleto precisando de uma alma. E o outro eu era essa alma. Exatamente. O outro eu entrou trazendo uma dimensão muito mais profunda para o sucesso. E as fontes conectam isso diretamente a um conceito lá da filosofia grega antiga, a ataraxia. A ataraxia. Como é que um princípio de mais de 2000 anos se encaixa na solução de um colapso financeiro nos Estados Unidos em 1923? Olha, a intersecção entre a descoberta do Hill e a filosofia clássica é de uma elegância tremenda. A ataraxia define um estado de serenidade imperturbável, sabe? Uma paz de espírito profunda. A capacidade da nossa alma de não ser corrompida ou devastada pelas oscilações violentas lá fora, do mundo exterior. O que o Hill percebeu é que a maior utilidade desse outro eu não é bolar um plano astuto para ganhar dinheiro rápido. Não é um consultor financeiro interno. Não. A função primária dessa força é atuar como um escudo psíquico intransponível. Blindagem mental. Isso. Porque imagina se uma pessoa enfrenta um revés gigante, luta muito e até vence a barreira financeira, mas no meio do caminho a mente dela é consumida pelo ódio, pela ansiedade crônica, pelo terror. A adversidade venceu a guerra. Venceu. Mesmo que a conta bancária esteja cheia de novo, a pessoa foi destruída. O obstáculo materializou a destruição interna dela. Então o verdadeiro campo de batalha não é a economia de Ohio, não é o mercado. É o sistema nervoso do próprio indivíduo. Exato. A vitória vazia acontece quando a pessoa ganha o jogo de tabuleiro da vida material, mas perde a própria integridade mental no processo. A grande contribuição do outro eu é blindar a mente durante o confronto, preservando essa ataráxia. Ele muda a interpretação que a gente dá para o caos. A premissa central é que o revés material, a falência ou uma rejeição, eles não têm força sozinhos para destruir um ser humano. O fato em si é neutro. O que tem o poder de causar a devastação interna é o peso catastrófico que a nossa própria mente joga em cima do evento. O significado que a gente dá, Isso. o que essa força nova faz lá no fundo do poço, é alterar a representação mental do cenário, a angústia que antes paralisava a pessoa é metabolizada. É convertida em combustível para ação. Exatamente, ação criativa bruta. E aí a indecisão simplesmente evapora. Porque o terror de cometer um erro perde a relevância. Diante do fato de que você precisa agir para sobreviver. Diante do imperativo de criar uma versão totalmente nova de si mesmo para sobreviver naquele novo ambiente. Então, descendo isso para a rotina diária de quem está acompanhando o nosso mergulho. Alguém que talvez esteja num momento de estagnação brutal, diante de uma escolha impossível que trava todas as áreas da vida. É o que essa pessoa faz na prática. A aplicação tática dessa descoberta indica que a clareza total sobre o que fazer não é o requisito prévio para agir. Esse é o maior erro, achar que precisa ver tudo claro antes. Exato. A clareza é o prêmio que surge depois que a crise é aceita. O momento em que a respiração fica curta, que o pânico bate e todas as opções parecem o fim da linha.
Esse não é o sinal para recuar. Pelo contrário, é o sinal verde. Esse desconforto torturante é, de forma literal, a sirene avisando que o gerador de emergência está disponível. A técnica é reconhecer que a indecisão é só um vestígio do nosso velho eu, tentando negociar com um mundo que já não existe mais. É usar a atenção não para ficar sofrendo, mas para forçar a execução de um plano inédito. E aplicar isso exige um nível de coragem incomum, né? A decisão de avançar 1 milímetro a mais na direção do desconhecido, bem na hora que cada fibra do seu corpo está gritando para desistir. É o abandono do pensamento passivo que só reage à dor, substituído por aquilo que o Hill chamava de pensamento exato. O foco muda violentamente do luto pelo que a pessoa perdeu para a engenharia minuciosa do que precisa ser edificado do zero, usando os escombros da crise como matéria-prima. Reorganizando os destroços. Isso dá uma dimensão tão incrível para o estudo do Carnegie do Hill, porque hoje a gente navegou por uma quebra de paradigma fantástica, em vários níveis. Foi uma jornada e tanto. Começamos com a crítica feroz àquela educação puramente acadêmica que se desconecta da dor humana real. Investigamos a vida bizarra do Napoleão Hill, produzindo fortunas e fugindo delas por causa de um vazio crônico. Ilustrando bem a armadilha do sucesso sem propósito. Dissecamos o colapso da indecisão lá em Ohio, entendendo como o excesso de opções com carga negativa faz o cérebro travar como um computador. E decodificamos a natureza desse outro eu. Essa inteligência de sobrevivência brutal. Esse gerador de emergência que só desperta quando as nossas estruturas confortáveis são pulverizadas. Uma força que resolve a parte material e atua como barreira filosófica protegendo a paz de espírito, a ataráxia. O poder transformador dessa análise está em compreender que a resiliência não é passiva. É um mecanismo latente de reinvenção que depende da adversidade extrema para ser destravado. Tem que ter a pressão para destravar. Sim, e observando a mecânica disso tudo, surge uma reflexão indispensável para a gente expandir isso para além do texto do Hill. Qual reflexão? Sabendo que o outro eu opera como essa força colossal de lucidez e que ele possui a exigência de só se manifestar diante da restrição absoluta do fundo do poço, a gente precisa olhar para o nosso modelo de vida atual. Como assim a sociedade de hoje? A arquitetura da nossa sociedade moderna, com esse suprimento inesgotável de distrações digitais, entretenimento sem fim e o nosso esforço descomunal para anestesiar imediatamente qualquer sinal mínimo de dor. A gente toma remédio para tudo, foge do desconforto na mesma hora. Sim. Será que tudo isso não está atuando como um silenciador do nosso gerador de emergência? Nossa! Será que, ao eliminarmos meticulosamente todas as grandes crises da nossa trajetória, nós não estamos, paradoxalmente, nos condenando a viver num estado perpétuo de indecisão e mediocridade? Operando o resto da vida só com uma fração minúscula do potencial, né? Exatamente. Sem nunca acessar o outro eu. Essa pergunta ecoa de forma muito desconfortável, mas é vital. É um questionamento que desafia toda essa lógica atual de buscar uma vida sem atrito e totalmente anestesiada. Bate de frente com o que a gente acha que é viver bem. A reflexão final que fica para quem acompanha a gente é ponderar se o medo de perder o controle não é exatamente o grande muro que nos impede de descobrir quem realmente somos quando o controle é tirado de nós. Uma excelente reflexão para encerrar. Agradeço profundamente por dedicarem o seu tempo e atenção a este nosso mergulho profundo. Foi uma exploração fascinante das engrenagens ocultas da mente humana. Até a nossa próxima análise.